Graças a Deus, né, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do velho e paciente Jó. Aí um pouquinho antes do livro dos Salmos, que antecede o livro dos Salmos, Jó, capítulo 27. Eu quero ler apenas os 6 primeiros versículos. Jó, capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 6. Se você perceber que aí do seu lado tem alguém que não consegue encontrar onde está o livro de Jó, ajude-o, por favor. Amém? Então, Jó é quem está falando nesse capítulo. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de Deus no meu nariz, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão. Até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. À minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, nesta plena certeza de que a Tua voz é doce e sabes o que tens para falar a cada coração, a cada um de nós nesta noite. Nos calamos e fazemos silenciar o nosso coração e os nossos pensamentos, tão somente para ouvirmos a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Este aqui é um texto que eu considero bastante singular, de uma pessoa que é realmente exemplo a ser imitado. Talvez a gente lendo apenas esse texto, você possa dizer, que legal, né? Porque ele já é um homem bastante idoso, avançado em idade, e então ele pode falar o que ele está falando agora, porque a vida já ensinou a ele muitas coisas, ele já passou por experiências várias, então ele pode falar o que ele está falando aqui. Mas eu queria lembrar vocês que quando Jó é acometido por uma série de adversidades que nós sabemos muito bem, perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus servos, perdeu todos os seus filhos, por fim perdeu a sua saúde, e ele está ali sentado em um buraco, coçando-se com um caco de barro, com as suas feridas purulentas, sentindo dores imensas, sem conseguir alimentar-se, sem ter ninguém por perto, senão alguns amigos que vieram de longe para vê-lo. E estes amigos começam então, na tentativa de ajudá-lo, na tentativa de consolá-lo e tentar mostrar a ele por que ele está naquela situação, eles acabam impondo a Jó um sofrimento ainda maior, porque eles querem que Jó tome consciência de que ele está naquela situação porque alguma coisa errada ele fez, algum pecado ele cometeu,
qualquer deslize na sua vida fez com que Deus se entristecesse tão profundamente com ele que fez com que todas aquelas calamidades fossem lançadas sobre a sua vida. Você percebe isso? Se você voltar um pouquinho, uma folha da sua Bíblia, no capítulo 26, ele vai dizer, respondendo ao que Bildade, seu amigo, acabou de falar com ele, ele diz, no versículo 1, como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude do verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem proferes tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? Você percebe que Jó está profundamente ferido com as palavras dos seus amigos? E talvez esta seja uma das últimas dores que vem assomando todas as dores que se acumulam no coração de Jó. Então, alguém que está profundamente ferido, profundamente abatido na sua alma, poderia e teria todos os motivos para não dizer o que ele diz no capítulo 27. Porque ele acaba de dizer que Deus amargurou o seu coração. E normalmente um coração amargurado não produz palavras boas, não produz palavras de gratidão, não produz palavras de compreensão, nem de entendimento. E embora Jó esteja com o seu coração amargurado, sofrido, mas ele está plenamente lúcido de quem ele é e de quem é Deus na sua vida. E então, quando ele fala, nesse capítulo, ele fala de algumas disposições do seu coração. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Qual é a disposição, ou quais as disposições do seu coração hoje, diante de Deus? Em momentos de tanta dificuldade, em momentos de tanta angústia, quando nos encontramos em meio a tantas pessoas amarguradas, e pessoas amarguradas amarguram, que a amargura é alguma coisa que contamina, e nós, como estamos diante de toda essa situação? A Bíblia usa muito o verbo dispor, dispõe-te. E esse verbo dispor fala mais do que agir e fazer, fala de uma disposição do coração. Eu me lembro que lá em Josué, capítulo 1 e 2, quando ele vai assumindo a liderança do povo e está guiando o povo, e ele chega para atravessar o Jordão, a primeira palavra que Deus fala de ordem nesse exercício de guiar o povo é: dispõe-te e passa este Jordão. Eu fico imaginando Josué olhando aquele Jordão e a impossibilidade de atravessá-lo. A época é de enchente, o Jordão transborda por todos os lados, não há como atravessá-lo, é rio caudaloso, de muitas pedras, rio de descida, portanto não é navegável. Então não tem embarcações, não tem ponte, não tem aviões, não tem nada. Água pela frente, muitas pessoas, idosos, crianças, nenéns, mulheres grávidas, pessoas doentes que jamais, por melhores nadadores que fossem, conseguiriam atravessar o Jordão. E, no entanto, a ordem de Deus é clara:
dispõe-te. E sempre me vem a ideia de dispor-se, que é, em primeira instância, levantar-se. Levantar-se para fazer. Levantar-se para ir. Levantar-se para agir. E a palavra de Deus para Josué, nesse momento é: dispõe-te e passa esse Jordão. Não importa o tamanho, não importa a quantidade de águas, não importa se as águas estão turvas, passa este Jordão. E eu entendo que quando há no coração do homem essa disposição também de obedecer à voz de Deus, vai adorando Ele, vai adorando Ele. O que se precisa fazer glórias e glórias, é exatamente obedecer, fazer o que Deus quer que seja feito. E nós sabemos como foi depois que Deus fez para que o povo atravessasse o Jordão. Aí você vai folheando mais as páginas da Bíblia, você vai encontrar um homem chamado Esdras, que vem lá do cativeiro da Babilônia para restaurar ali o altar, o templo em Jerusalém, que foi derrubado, que foi destruído, e agora o cativeiro está terminando e o povo estará voltando, vai precisar do altar, vai precisar do templo. E uma palavra que me chama a atenção ali no livro de Esdras, é que Esdras dispôs o seu coração para buscar ao Senhor. Quando Esdras chega ali naquele lugar, ele encontra apenas um caos, monturo de pedras, sobre as quais é difícil até andar com o seu cavalo, tudo destruído, tudo desfeito, precisando começar do zero. E ele tem algumas pessoas para ajudá-lo, e ele poderia buscar nessas pessoas o socorro, a ajuda, as ideias, as estratégias de como fazer, mas a Bíblia me diz e me informa que ele dispôs o coração não para buscar estas pessoas, mas ele dispôs o coração para buscar ao Senhor. Então, esse dispor o coração é mais do que sentir o coração bater por Deus e fazer a vontade de Deus, mas é abri-lo tão somente para Deus. Outras coisas, terceiros, não podem ocupar este lugar em momentos de caos, em momentos de reconstrução, em momentos que precisamos mesmo da direção e da orientação de Deus. Um coração aberto a ouvir tão somente a Deus. Eu vou caminhando pelas páginas da Bíblia, e lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 19, eu vou encontrar a história do rei Josafá, que acabou de cometer um erro. Ele foi ajudar uma guerra, defendendo e ficando ao lado de um exército para o qual Deus não era favorável. E então o profeta Jeú vem até ele para censurá-lo por essa atitude errada que ele tomou. E ao falar com ele, diz: você fez isso, você ajudou o inimigo, e isso você não devia ter feito, mas você tem a seu favor que você tirou os postes ídolos da terra e você dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Que coisa boa quando isso me mostra que nós não estamos impedidos de errar. Em determinadas situações, cometermos erro, deixarmos de obedecer, metermos os pés pelas mãos tantas vezes, mas se o coração estiver disposto a buscar ao Senhor, ainda assim, alcançaremos o seu favor. Então eu vou aprendendo com estes homens acerca dos seus erros, mas também quero aprender acerca dos seus acertos.
Se você for um pouquinho mais para frente, no capítulo 21 do segundo livro das Crônicas, você vai encontrar o filho desse Josafá, desse rei, que dispôs o coração a buscar ao Senhor. Você vai encontrar o filho dele com um coração disposto a fazer exatamente o contrário. Ele dispôs o coração a fazer tudo que era desagradável, tudo que era afronta a Deus. E fez aquilo que ele havia disposto no seu coração. E a Bíblia nos diz, tristemente nos informa, que ao morrer, ele morreu sem deixar de si saudades. Eu estou falando do rei Jeorão, filho do rei Josafá. Que triste, né? Saber que a pessoa partiu, morreu e não deixou nem de si saudades. É uma pessoa que não deixa rastro na história, e o registro que deixa ainda é bem negativo. Tipo assim, ó, esse é um exemplo que você não pode seguir, que você não deve jamais fazer. Este exemplo de dispor o coração para não buscar ao Senhor, para buscar as outras coisas em detrimento de Deus, você não deve fazer. Este é um conselho que você não deve ouvir, não deve seguir. E aí, mais um pouquinho, eu chego em Davi. Davi também é um homem que tem algumas disposições bastante corretas no seu coração. Apesar de ter cometido vários erros, mas a Bíblia nos diz, no Salmo 86, o versículo 11, na sua oração ele diz: Senhor, dispõe o meu coração tão somente para temer o teu nome. Porque é no temor do Senhor que há o princípio da sabedoria, que a nossa vida vai tomar outro rumo, e um rumo mais correto, talvez não menos difícil, mas pelo menos estamos no caminho certo. E talvez tenha sido isso que me levou a dar o estudo na quarta-feira sobre não vos enganeis, né? Porque a Bíblia deixa bem claro que a língua dos homens perversos urdem, planejam, maquinam enganos, e eles vivem desse prazer de enganar. E Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que eles não só enganam, mas eles vão sendo enganados, porque é daqui para lá e é de lá para cá. Enganam e vão sendo enganados. Agora, a Bíblia nos diz que aquele que busca o Senhor, Salmo 32, versículo 8, será instruído por Deus, e não ficará confundido, não seremos enganados. Nós temos da parte do Espírito Santo de Deus em nós uma iluminação. Ele ilumina o nosso entendimento, ele dá clareza quanto ao que devemos falar, quanto ao que devemos fazer, como proceder em situações muitas vezes difíceis para nós, situações que muitas vezes nos encontramos sem chão. E há lutas, eu quero dizer isso para você, que há lutas muitas vezes tão penosas, que elas são apenas entre nós e Deus. Você pode querer procurar alguém para te ajudar, uma mão estendida, e você não achará. É uma luta entre você e Deus só. Eu penso em Jacó, sozinho ali, naquele deserto, à noite, lutando com Deus, no Val de Jaboque, e sendo depois ferido por Deus ali também. Eu fico pensando, seria bom se tivesse alguém por perto, né? Para ajudá-lo, para socorrê-lo, para fortalecê-lo, dar a ele um pouco de esperança, de lenitivo. Mas há lutas que não tem como. Sozinhos, eu e Deus. Sozinhos, você e Deus. E muitas vezes é nessa hora que muitos fraquejam, porque fica colocando a sua esperança, ficam colocando a sua esperança, a sua confiança no homem, no próximo, em alguém que poderia vir para ajudar, mas não veio,
e então tira os olhos de Deus, coloca os olhos no homem, se decepcionam e muitos fracassam. O que não é o caso de Jó, porque Jó está literalmente rodeado por homens que, ao invés de ajudá-lo, o destroem emocionalmente falando. Mas ainda assim, ele não coloca os seus olhos nestes homens. Por mais que sejam estes homens que estão amargurando a sua alma naquele momento, ele atribui isso a Deus, ao Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Porque a Bíblia diz que tudo que nos acontece, né, não acontece sem a permissão de Deus. E seja lá o que for que está nos acontecendo, haveremos de tirar proveito em alguma área da nossa vida. Talvez no início a gente não saiba por que estamos passando, o que Deus está querendo nos mostrar com tudo isso, mas se nós passarmos olhando para o Senhor, olhando para o alto, sabendo em quem nós cremos, e quem é que está conosco nesta luta, com certeza, nós lá na frente saberemos o porquê passamos. E então, aqui, eu coloquei pelo menos 3 disposições do coração de Jó. A primeira: nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. É porque muitas vezes nós somos levados pela incoerência, pela falta de sabedoria, pela nossa insensatez, pelo julgamento precipitado, a falarmos daquilo que nós não sabemos. E quando falamos daquilo que nós não sabemos, nós enganamos a nós mesmos, enganamos quem está ao nosso redor, nós mentimos, e com isso nós acabamos trazendo sofrimento para nós mesmos. E se a gente fizer uma autoanálise, nós vamos perceber que nós temos mais é que pedir perdão a Deus por falarmos do que não sabíamos, como Jó vai falar lá mais na frente, né? Porque eu falei do que não sabia, do que não conhecia, precipitei nas palavras. O que ele não quer é fazer da mentira algo que ocupe os seus lábios, a sua voz, para entristecer o coração de Deus. Falar a verdade é algo extremamente precioso para Deus e algo raro nos nossos dias. Como as pessoas aprenderam a mentir, como as pessoas aprenderam a não falar a verdade tão simplesmente, como se fosse verdade. Com que facilidade a gente mente, com que facilidade a gente engana, e às vezes a gente nem percebe. Eu, por exemplo, quando alguém marca alguma coisa comigo, ou nós marcamos um encontro tipo aconselhamento, e eu marco uma hora, e eu fico esperando aquela pessoa, e aquela pessoa não vem, eu fico brava, eu fico zangada, eu fico chateada, porque eu estou esperando, porque ela está roubando o meu tempo que eu poderia estar aproveitando com outra coisa, não posso aproveitar porque eu estou esperando por ela. Mas as pessoas estão tão acostumadas a marcar e não vir, que para eles é uma coisa normal. Para mim não é. Para mim não é. Se você marcou comigo, você tem um compromisso comigo. E se eu marquei contigo, eu não preciso dizer 2 vezes. Não precisa ligar para mim para saber se eu vou. Eu estou esperando, ou eu irei com certeza. Mas hoje as pessoas não têm mais firmeza nas palavras. Hoje o sim não é mais sim, e o não não é mais não. Não tem assim, quando a gente vai sair para determinado lugar, liga, ó, já estou chegando.
Esse tô chegando para mim é quando está faltando 2, 3 minutos para chegar, mas tem tô chegando que leva 1 hora. Eu não consigo entender esse tô chegando. Isso é verdade ou é mentira? Diz para mim. Porque a pessoa não é capaz de dizer a verdade. Ó, eu vou me atrasar, não consegui chegar agora, daqui 1 hora eu estou chegando. Não, mas ela diz eu estou chegando. Então esse transformar a verdade em mentira ficou muito fácil. E o que ele está dizendo aqui, na minha língua, não haverá engano. Talvez essa seja uma das disposições mais difíceis que o nosso coração tenha que tomar. Falar a verdade. Eu não sei como está o seu coração em relação a este item que Jó coloca aqui. Mas eu acho que você precisava rever a que ponto a verdade está no seu coração e na sua boca. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se você mente o tempo todo, é porque o seu coração está cheio de mentira. A gente precisa rever isto. Porque com Deus a gente não brinca. A gente pode até fazer isso com umas pessoas, mas diante de Deus estamos errados e isso não é certo. Aí ele vai dizer da sua segunda disposição: até que eu expire, ou até que eu morra, não afastarei jamais de mim a minha integridade. Integridade, mais do que falar de moral, de caráter, fala de uma inteireza do ser. É uma pessoa por inteiro. E quando eu quero falar uma pessoa por inteiro, eu quero me referir de uma pessoa por inteiro com Jesus, com Deus. Não podemos servir a Deus ou estar com Jesus por partes, por metade. Metade do meu tempo, metade do meu dinheiro, metade do meu negócio, metade da minha profissão, metade da minha vida espiritual, metade, não, fala dessa inteireza, ou somos de Deus, ou somos de Jesus, por inteiro, e aí envolve tudo o que eu falei de moral e de caráter, de obediência, de comunhão, de vida reta, de vida santa diante do Senhor, ou então não somos. Pela metade, não tem como ser um servo fiel. Você precisa repensar como está a sua vida íntegra, inteira, nesse seu caminhar com Deus. E por fim ele vai dizer, na sua terceira disposição: a minha justiça me apegarei, não a largarei, não a deixarei, não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Esse aqui é um versículo que eu não posso falar. A minha consciência já me reprovou várias vezes por muitas atitudes erradas que eu tomei, e muitas vezes já chorei por causa desse que nós chamamos peso na minha consciência. De olhar para trás e dizer, por que fiz isso? Por que agi assim? Porque agi dessa forma, e todas as vezes que a gente olha, vem aquele peso no coração de dor. Ai, Senhor, se eu pudesse voltar atrás e não ter feito o que eu fiz. Mas Jó, diante da integridade e o caráter justo que ele tem, ele vai dizer que a sua consciência não o reprova por nada do que ele fez durante toda a sua vida. Que privilégio, hein? Para mim é um privilégio de poucos. Mas eu e você podemos, a partir de agora, nessa disposição do coração, primeira, de buscar ao Senhor em toda e qualquer situação, procurarmos fazer o que precisamos fazer, atitudes que precisamos tomar, ou seja ela relacional, seja ela profissional, seja ela espiritual, mas que nós a façamos, que nós a tomemos de uma forma que
a nossa consciência fique tranquila. Que coisa boa é podermos, ao final do dia, deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, fecharmos os nossos olhos e não nos inquietarmos por alguma coisa errada que a gente fez, que vai ter que consertar no dia seguinte. Coisa boa é deitarmos com a nossa consciência tranquila. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa palavra ao coração da igreja nesta noite. Nós vivemos momentos em que o nosso coração precisa estar disposto. Como eu preguei domingo passado, de não afrouxarmos as nossas mãos, de falarmos nessa necessidade de nos levantarmos e trabalharmos, o que mais moverá essa atitude nossa de levantarmos os braços, de levantarmos e agirmos, será a atitude do nosso coração. Essa disposição do nosso coração de, em primeiro lugar, buscarmos ao Senhor. Em segundo lugar, temermos o Senhor em todo o tempo, sabendo que Ele está conosco, sabendo que os olhos dele estão sobre nós. Como diz o profeta Samuel, os olhos do Senhor estão sobre a terra, buscando os fiéis da terra. E então, sabendo disso, colocarmos algumas disposições. Você pode colocar uma disposição no coração de confiar sempre no Senhor. Eu hoje, quando ligava para minha amiga que está internada na Santa Casa, e eu quero dizer aos irmãos que quarta-feira oraram e intercederam aqui por ela, que ela está melhorando, bem pouquinho, mas cada vez melhor. Ao falar com ela hoje, ela me disse que ela recebeu um presente de Deus, porque foi a primeira vez que ela levantou da cama e caminhou em 30 dias. E ela caminhou e foi até um lugar no corredor da Santa Casa que tinha sol. E foi a primeira vez que ela viu o sol em 30 dias. Esse foi o presente que ela recebeu de Deus hoje. E aí ela espera e tem certeza que amanhã ela estará melhor. Então eu dizia a ela que muitas vezes falta essa disposição no nosso coração de confiarmos no Senhor e de descansarmos nele o nosso coração. Se você não tem essa disposição, você precisa ter. Porque se você não tiver a disposição de confiar em Deus, a incredulidade tomará lugar. E a incredulidade trará consigo a dúvida e o medo. E então, a ansiedade toma conta, o desespero toma conta. E eu gostaria muito que você saísse daqui nesta noite pensando quais disposições eu quero tomar no meu coração para com Deus a partir de hoje. A disposição de confiar, a disposição de obedecer. Eu também falava com essa minha amiga como é difícil obedecermos. Por isso precisamos dispor o nosso coração. Essa questão da disposição também, mais do que dar essa ideia de levantar, ela dá uma ideia de disciplina para você fazer. Porque eu choro. Hoje mesmo eu chorei diante de Deus, dizendo: Senhor, como eu gostaria de te obedecer, como convém. E não consigo. Não consigo. Mas eu quero dispor o meu coração a te obedecer. A te obedecer. Eu quero pedir ao Espírito Santo que leve você a buscar e colocar diante de Deus disposições que faltam no teu coração. Sonda. Faça uma autoanálise de você mesmo. E permite que o Espírito Santo também vá te ajudando nesta sondagem. Te levando a áreas que você precisa
colocar diante do Senhor, dispor o coração para buscar ao Senhor e agir em seu favor, para que nestes momentos difíceis você esteja firme, mesmo que esteja rodeado por pessoas tão amarguradas, mas você está firme, como Jó. Ainda que tenham só coisas ruins para dizer para você em todo o tempo, mas você tenha coisas boas para dizer. Você não precisa enganar, você não precisa difamar, você não precisa amargurar o coração do outro, porque se o seu coração estiver cheio de uma inteira certeza de fé, se o seu coração estiver cheio de gratidão, se o seu coração estiver cheio do temor de Deus, se o seu coração estiver cheio de obediência, se o seu coração estiver cheio de gratidão, é isso que vai transbordar de você para encher a vida do outro. Eu gostei muito quando a minha amiga disse para mim: minha amada Alviete, como você alegra o meu caminho. Mal sabe ela que não sou eu, mal sabe ela que é Jesus que está em mim, que está alegrando o caminho dela. Mas é isso que nós precisamos ser em dias de tanta tristeza, em dias de tanta dor. Que por fim, haja no seu coração uma disposição de ser melhor. Você pode ser melhor. Uma disposição de dar mais para o Senhor, porque você pode dar mais. Você pode fazer muito ainda. Davi vai dizer no seu salmo, num dos seus salmos, que ele é velho, já é velho, mas mesmo na sua velhice ele quer continuar falando dos poderosos feitos do Senhor para a geração e para outra geração, para os seus netos, para os seus bisnetos. E ele não pode deixar de falar, porque na velhice ainda ele estaria dando frutos e nós estaremos também dando frutos. Eu achei tão engraçado quando uma amiga disse que nós estávamos idosos. Eu falei: eu estou idosa não, você me desculpe. Eu só tenho 65 anos e estou em plena força da minha juventude para ir, para vir e para correr. Esse negócio de idoso não é para mim ainda não. Então tudo depende da disposição do seu coração. Eu sei que muitos jovens hoje são mais velhos do que eu. Tem muito menos disposição que eu. Então eu queria que você repensasse tudo isso, porque a sua força não vem de você, a sua força vem de Deus. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem é a nossa força, o nosso escudo e a nossa fortaleza. Quando você não tiver, fique feliz, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza de cada um de nós. E então você pode ser ainda mais forte, você pode lutar mais, você pode agir mais, você pode ser mais que vencedor e vitorioso, em nome de Jesus, que luta por nós e que já nos deu a vitória. Amém? Se você está nesta noite com o desejo de que Deus sonde o seu coração, o Espírito Santo te sonde para que você busque algumas disposições, e que essas disposições possam fazer diferença na sua vida, eu quero orar com você agora. Quero pedir que você se coloque em pé. Todo mundo, a gente já está bem longe um do outro, não preocupa com quem vai levantar, quem não vai levantar. Eu seria a primeira a levantar, porque eu também preciso, mas eu já estou em pé, graças a Deus. Então, eu quero orar por você, e eu quero pedir que o Espírito Santo te conduza às melhores disposições, para que a sua vida espiritual, sua vida cotidiana, sua vida relacional, a sua vida profissional, possa tomar um rumo seguro, firme, vitorioso, frutífero e abençoado constantemente por Deus. Amém? Pai amado, obrigado pela tua palavra. Nós sabemos que é ela quem nos conduz. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é a luz que ilumina os nossos caminhos.
A tua palavra é o alimento que fortalece a nossa alma, que arregimenta a nossa fé, que robustece o nosso espírito cada dia. Por isso, Pai, obrigada por tua voz, que não se cansa de falar conosco, que bondosa e pacientemente, dia após dia, fala aos nossos ouvidos e ao nosso coração, como devemos proceder, como devemos seguir, como devemos batalhar nessa carreira da fé. Obrigada pela vida do teu servo Jó, que nos ensina nesta noite, pela vida de Josué, pela vida de Josafá, pela vida de Davi, pela vida de tantos homens, na tua palavra, que tomaram essas disposições no coração, quando caminhavam com o Senhor, e foram vencedores. E aqui estamos nós, Senhor, diante de Ti, cada um com o coração diante de Ti, porque o Senhor nos conhece como nós não conhecemos a nós mesmos. O Senhor sabe onde temos falhado, onde temos errado, como muitas vezes o nosso coração tem estado indisposto, como muitas vezes temos sido preguiçosos, indolentes, relaxados, até mesmo à mercê da pandemia que vivemos, nos aproveitamos dela para ficarmos ainda mais inconstantes e muitos mais enfraquecidos. Mas nós, ó Pai, que aqui estamos e nos levantamos diante do Senhor, buscando de Ti, que sondes o nosso coração, que o Teu Espírito nos ajude, nos direcione, a vermos quais as melhores disposições para nós, diante de Ti e diante dos homens. E o Senhor sabe como somos indisciplinados em manter aquilo que nos dispomos a fazer. Às vezes até nos animamos agora, mas dali um pouquinho nós já vamos esquecer aquilo que colocamos diante do Senhor como propósito, como vontade nossa de fazer. Portanto, eu vou usar a oração de Davi. Mais do que a nossa disposição, ó Pai, dispõe o Senhor, o nosso coração, a fazermos a Tua vontade, a Te obedecermos, a temermos ao Senhor, a confiarmos mais em Ti, a ouvirmos mais a Tua voz, a sermos mais confiantes, a sabermos esperar no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, porque conheces as nossas fraquezas e as nossas limitações. E que a Tua boa mão, Senhor, seja sobre os nossos corações nesta noite, para que mais do que uma intenção de colocarmos essas disposições em ação na nossa vida, seja uma disciplina para que nós prossigamos firmes em cumpri-la até o fim. Para que o nome do Senhor ao final seja glorificado e honrado nas nossas vidas. Que saibamos sempre falar a verdade, que longe de nós esteja essa prática do engano tão comum em nossos dias, que possamos agir de tal maneira, ó Pai, que possamos à noite deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir sem que nada nos acuse a nossa consciência. Que assim o Senhor nos ajude, que assim o Senhor nos abençoe, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que orou, diga amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora e regeneradora de Cristo Jesus, nosso Senhor, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, sejam sobre todos aqueles que invocam sinceramente ao Senhor, onde estiverem, hoje e sempre. Amém. Amém e amém. Vamos em paz e que Deus os abençoe a todos em nome de Jesus.